Aleluia. Nessa oportunidade eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos meditar aqui em alguns versículos aqui. Esther, capítulo 6. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Aqui o rei lê as crônicas, né, e determina honra a Mardoqueu. Oh, glória a Deus. Esther, capítulo 6. Nós vamos meditar alguns versículos. Os irmãos acharam? Eu vou ler o primeiro, os irmãos lêem o segundo. E assim sucessivamente. Que diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio é Amã, e entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada. E entregue-se o vestido e o cavalo na mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja a honra se agrada, e levaram-no a cavalo pelas ruas da cidade, apregou-se diante deles. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: toma deste cavalo como oferece, e faze assim para o teu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Amém. Até aqui, o versículo 10. Nós vemos aqui que o rei, se nós for meditar, nos dias de hoje, nós temos, às vezes, muitos inimigos. Às vezes nós não curvamos. Aqui Mardoqueu, ele não curvava a Amã. Ele chegava ali, ele tinha raiva dele porque ele não curvava diante dele. Os outros tudo curvavam, mas Mardoqueu não curvava diante de Naamã. Mas Mardoqueu sempre estava ali na porta do rei, sempre estava ali, e esses dois servos estavam ali, né, querendo matar o rei. Para que eles queriam matar o rei? Para poder tomar o lugar dele. E a Naamã era um deles. Mas só que aqueles servos queriam pôr a mão no rei para matar, para tomar a posse ali. Mas Mardoqueu escutou ali e foi indagar, investigar,
Ele não foi ali, simplesmente ouviu e foi falar, não. Ele foi investigar. Ele investigou ali o procedimento daqueles moços, né? Porque ele, naquela mesma noite, o sono do rei fugiu. Mas que antes já tinha acontecido. Se fugiu ali, ele queria saber ali a memória, se foi feito algo para Mardoqueu. Mas ninguém disse, não foi nada feito para Mardoqueu. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Mas ele queria pôr a mão nele, mas quando Mardoqueu ouviu ali aqueles movimentos deles, querendo, e ele ficou atento. Mas aí ele conseguiu ouvir, e depois ele foi investigar ali aqueles eunucos, aquele para saber direitinho, para ele poder falar que eles queriam matar o rei. Então, se nós for ler o capítulo todo, né, aí eles veio e para buscar para matar o rei ali, mas Mardoqueu tinha ali ouvido e foi investigar todo ali o procedimento. Ele investigando, aí ele ficou sabendo que aqueles homens queriam matar o rei. Então ele foi a dar alarme ao rei que aqueles já queriam matar ele. Aí o rei já foi investigado, e aí foi investigar de novo o rei, e eles estavam querendo matar ele. E aí eles pegaram eles e mataram eles. Mando do rei, porque o rei estava ali, Mardoqueu não foi feito nada. Mas se nós for, o rei perdeu o sono. Por que perdeu o sono? Deus fez ele perder o sono. Porque sabia que a mãe queria matar Mardoqueu e os judeus. Não era só Mardoqueu. Mas ali naquela mesma noite, Naamã correu e foi fazer uma forca. Agora, depois eu vou matar ele. Vou matar agora o primeiro, eu vou matar o Mardoqueu. Mas como eles falaram, Mardoqueu estava ali servindo a Deus, ele era judeu. Então os judeus naquela época era tudo, né, perseguido. Por causa, né, que eles não curvavam diante daqueles reis, o Assuero, ele era ali da Pérsia. Então ele que assumia ali, acho que 17 províncias. Naquela época ele que era o rei. Se não for meu engano, ele era filho de Daro ou de Ciro. Um desses reis aí, ele era um deles. Mas ele era poderoso ali na Pérsia, ali, naquela época. Mas as irmãs cantou aquele hino aí de Mardoqueu. Mardoqueu ali sempre foi sincero a Deus. Ele não curvava. Então nós não tem que curvar diante de algo que acontecer com nós não tem que curvar. Se nós curvar, se eu falar a verdade, eu tenho que falar a verdade. Dentro da palavra, para poder nós não se encurvar diante de muitas coisas que acontecem aí. Nós somos servos do Senhor, nós temos que manter a cabeça firme. Nós só vamos curvar diante do nosso Deus, é aquele que fez os céus e a terra. É Ele que nós temos que curvar, é Ele que nós temos que dar adoração, não para que há algo aqui na terra. Então Mardoqueu, ele ali não teve honra nenhuma, mas quando o rei teve esse sonho e foi trazer o livro das crônicas e foi lido ali que Mardoqueu não tinha tido honra nenhuma, então mandou chamar. Quem está no pátio? Era Naamã. Era Naamã que tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse Mardoqueu. Ele foi lá para poder falar para enforcar Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Mas ali os mancebos do rei lhe dissem: eis que Amã está
no pátio e disse o rei que entrasse. Então Naamã entrou, mas quando o rei entrando Naamã ao rei disse: que fará ao homem cujo honra o rei se agrada? Então Naamã disse no seu coração: de quem se agradar o rei para lhe fazer honra mais do que a mim. Ele achou que ia ser para ele, Casão ia vestir ali as vestes, ele ia vestir as vestes real, ele ia montar no cavalo e o outro ia puxar ele igual ele. Mas aí o rei, não, e entrando Amã, e pelo que disse Amã ao rei: o homem cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Ele achou: o pai, eu vou ter os vestidos real, a coroa real, o cavalo real que o rei costuma montar, e tudo, e eu vou, é eu que vou ser esse homem, sou eu que é esse homem. Mas não pensando nele que Deus tinha mudado, que ali ele estava ali querendo tirar a vida dos judeus, principalmente a de Mardoqueu, mas Mardoqueu estava ali. E entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, os maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja a honra se agrada, e levamos-os ao cavalo pelas ruas da cidade, e apregou-se diante deles assim, e fará o homem de cuja honra o rei agrada. Mas ali ele achou que tudo ali ia acontecer com ele, mas não era com ele. E então disse o rei a Amã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, e que está sentado à porta do rei, e coisas nenhuma deixa cair de tudo quanto disseste. Então ali, agora ele já, não é comigo mais, agora é Mardoqueu. Aí já enfureceu, aí já ficou com raiva. Ele fez o que o rei mandou que ele tinha que fazer. Ele levou as vestes real, ele vestiu, depois a coroa, ele montou no cavalo e ele saiu puxando pelas ruas. Quando ele voltou com ele, aí ele deixou Mardoqueu cair e correu para sua casa. Agora nós vamos matar Mardoqueu. Ele chegou lá e contou para a esposa que, o que tinha acontecido. Agora nós vamos matar ele. Mas Deus providenciou que ele não ia matar Mardoqueu. Quem ia morrer era ele. E nós vemos, e Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou o cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então, mas ele correu, vestiu ali, teve que sair pelas ruas. Aí para ele era humilhante, Ele é um homem que ele queria ser todas as honras para ele. E aí chegar no momento, daí ele sair na rua com Mardoqueu, um judeu que ele tinha raiva, que ele não gostava. Aí foi humilhante para ele. Aí ele teve que ir para a cidade. E depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou e correndo à sua casa, nojado e coberta a cabeça. Então ali Naamã deixou Mardoqueu e Mardoqueu voltou para a porta do rei e Naamã correu para casa, anojado, coberta a sua cabeça, porque ele tinha nojo dos judeus. Então ele achava que ele era o melhor, então ele correu dali para poder falar com ele. E entrou Amã a Zere, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto tinha sucedido. E então os seus
sábio e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante ele. Mas aí eles queriam que Mardoqueu se caísse, ele fosse morto ali. Mas por tudo que aconteceu ali, mas Deus estava no controle, Deus estava operando ali na vida de Mardoqueu. E estando ele ainda falando com eles, chegaram os eunucos do rei e se apressaram e levaram Amã ao bosque que Esté preparará. Este preparará. Então, ele levou ele ao rei, mandou ele levar lá ao bosque, né? Os eunucos do rei se apressaram a levar Amã ao bosque que Esté preparará. Então, ali já estava preparado. Ele, como ele levou a forca, ele estava com a forca ali, ele foi enforcado ali. Já foi até o rei. Mas nós vamos ver isso no capítulo 7, né, por aí, que Mardoqueu, ele era um judeu, e se nós for olhar nos dias de hoje, nós temos muitos conflitos, nós temos muitos Amã ao redor, querendo nos derrubar. O nosso inimigo, ele quer nos derrubar de qualquer maneira, ele quer nos tirar da presença do Senhor de qualquer maneira. Ele quer nos atrapalhar de qualquer maneira. Ele usa os nossos filhos, ele usa um vizinho, ele usa até na igreja para nos tirar, para poder tirar da presença do Senhor. Se nós for deixar e for olhar, nós saímos da presença do Senhor. Porque às vezes usa um na igreja. Ah, irmão, mas você está falando demais aqui. Não acontece, não. Acontece. Às vezes um fala uma palavra com você, ele te magoa. Aí você já fala assim, eu vou sair da igreja. Aí ele já joga a seta e eu vou sair da igreja porque aqui não dá para mim mais. Irmão, mas nós não podemos fazer isso. Se veio, nós temos que bater o pé e falar, não, aqui eu não vou sair. Eu só vou sair daqui se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir, eu vou sair. Mas se Ele não permitir, eu vou continuar aqui de cabeça erguida, eu vou adorar o meu Senhor. Eu vou adorar o meu Senhor, não vou olhar para o que Ele falou, porque se eu for olhar, eu vou sair mesmo da presença do Senhor. Nós não devemos olhar, porque Ele usa, Ele tem astúcia, Ele é astuto. Então, se nós formos meditar nessa passagem, Naamã ali, ele queria acabar com os judeus, já tinha decretado, já tinha feito o rei da o anel, já tinha posto as cartas para ir para as províncias. Mas quando chega, se nós for meditar mais lá nos capítulos 7, 8 em diante, nós vamos ver que ele já tinha preparado tudo. E aí o rei não podia voltar nada atrás. Ele não podia voltar a sua palavra atrás. O que ele fez? Mardoqueu ali foi constituído príncipe ali. E aí o rei colocou o anel, e agora se faz outras cartas para que o nosso povo ajude vocês a defender. Porque não tem como voltar atrás. Não tem como eu voltar atrás, mas você escreve as cartas aqui, sela com o meu anel aqui, para que eles te ajudem no dia que foi determinado. No dia que foi determinado, a festa do Purim. Era naquele dia que era para ser, mas não é. Os judeus matam os seus inimigos. É no capítulo 9. Aí vai, e aqui aí fez a festa do Purim, que era a última festa. Mas os judeus ali, quando Mardoqueu mandou as cartas para as províncias, e ali aqueles que iam contra ali os judeus já foi a favor, porque a carta chegou ali para poder
ajudar os judeus, porque os judeus na sua cidade, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhe, porque o seu terror caiu sobre todo aquele povo. Aí o povo foi para ajudar ali os judeus, ali que não era judeu, foi ajudar os judeus ali. No mesmo do 10º, que é o mês de Adar, do dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei à sua ordem, para os executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam ao senhorear-se deles. E sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoreiam dos seus aborrecedores. Então, quando chegou esse dia, os judeus, eles mataram todos aqueles que estavam contra eles. Quando que era o povo que Amã tinha decretado ali para eles, as províncias ali do rei, para matar os judeus. E aí Deus providenciou tudo, e foi outras cartas feitas para a província, para que o povo dali do rei, para poder ajudar os judeus a vencer ali os inimigos. E os inimigos foi derrotado ali naquela província, porque nós sabemos que Esther era uma judia. Ela era uma judia, mas quando ela foi pega ali, que levou lá para o rei, que era para ser a rainha, mas Deus tem os seus meios para trabalhar. Nós não sabemos, mas Deus tem. Cada meio nós achamos que não, mas quando aqui nós vemos que Mardoqueu ficava ali à porta do rei, ele não queria nada, mas ele foi colocado ali como príncipe ali, ele foi tomar conta ali das províncias, ele que fazia tudo ali para o rei. E depois ele foi ali um dos príncipes ali, colocado ali com o rei Assuero, para poder estar ali trabalhando. E assim que Deus faz, nós estamos aqui para dar a palavra do Senhor, porque o Senhor, Ele é poderoso para nos abençoar, para nos dar entendimento, para nós poder buscar a palavra do Senhor, para nós estar adorando. Se nós vamos curvar algo aí, nós, igual Paulo disse lá, tudo são ilícitos, tudo são lícitos, mas nem tudo convém. Nem tudo convém nós estar fazendo. Às vezes um ano no estudo aqui, às vezes o pastor estava dando o estudo, as irmãs estavam, como que era as normas, como que é o uso e costume. Nem tudo são lícitos, mas nem tudo convém nós fazer. Então aqui Mardoqueu aqui, ele podia curvar diante dele, mas ele não, eu vou curvar só para o meu Deus. É meu Deus que eu vou curvar. Vocês veem a história de José, quando também foi ali com Faraó, ele não curvou. Não, Faraó não. Ele não foi bajular Faraó porque ele estava ali na prisão, Deus tinha ele na prisão, ele chegou, eu vou falar aquilo que Deus mandou falar, que me revelou. Então muitos naquela época se curvavam. Você vê Daniel, os 3 amigos de Daniel ali, eles curvaram diante da estátua? Também não. Mas era para curvar ali, mas nós não sabemos se eles curvou ou não. Porque eles ali tinham que obedecer ali o rei. Mas eles não iam curvar diante do rei ali, daquela estátua ali, para mostrar. Mas isso foi. Aí chegou até o rei, para ali, não fez caso da sua estátua. Ele falou, não, rei, vem que você falar com nós aqui, nós não vamos. O Deus que não tiver de livrar nós, Ele vai livrar. Mas nós não vamos curvar, não. Pode tocar, o que for. Então nós temos que
Vê também, igual que Daniel, que os três, Ananias, Misael e Azarias. Então aqueles três ali, curvaram Daniel, né? Foi ali, aqueles três também foi levado ali para a Babilônia. Mas o rei colocou ali ordem, mas eles não, nós não vamos contaminar. Então hoje que tem de gente contaminando, por causa de coisas, eles contaminam. Às vezes nós contaminamos com algo, mas tudo são lícitos, mas nem tudo convém nós. Nem tudo convém nós pegar. Nós temos que meditar. Nós temos que aprofundar no estudo da palavra, estudar a palavra de Deus e tudo aquilo que está na palavra vai cumprir. Mas nós temos que obedecer. Nós temos que ficar firme. Não bater o pé, não. Aqui nós não vamos. Nós estamos vendo aí que os dias de hoje estão cada dia pior. Mas nós vamos curvar diante disso? Não, nós vamos orar e buscar o Senhor e adorar Ele, porque isso tudo vai acontecer. Mas se nós meditar e buscar firme, aleluia, Deus nos concede a vitória. Deus está fazendo milagres? Sim, está. O Pedrinho estava aí enfermo, a igreja orou, e o Senhor operou ali. Tem operado, não só nele, na sua família, mas outros estão enfermos, Deus opera, Deus cura, mas às vezes Deus não vai curar todos. Ele tem propósito algumas vidas. E se nós for aí, Ele tem propósito nas nossas vidas. Então nós temos que ser fiel ao Senhor. Alguém fala algo que vou continuar adorando o Senhor. Porque o inimigo, ele quer isso mesmo. Ele queria tirar a vida de Mardoqueu. Mas Deus falou, não, você não vai. Outros que queria tirar a vida do outro também. Mas o Senhor é poderoso para libertar, para curar, salvar e batizar com o Espírito Santo. Mas nós tem que ter ousadia de pregar a palavra. Importa que vai, não, mas nós não podemos falar isso não, nós vamos falar dentro da palavra. Nós não vamos amedrontar, não pode não, hoje não pode falar mais não, porque aí vai ser pior para nós, nós temos que ter ousadia, como os apóstolos tinham ousadia para falar a palavra. Nós também temos que ter ousadia para nós pregar a palavra com ousadia, para que o povo veja que Deus está operando, Deus está salvando, está curando, está batizando com o Espírito Santo, está renovando. Às vezes falar que nós somos doidos mesmo por Jesus. Nós somos doidos por Jesus, nós estamos aqui para adorar Ele, nós estamos aqui para fazer o ID que Ele mandou. Ele deixou para nós pregar a palavra. Aleluia. Mas você não pode ir ali não. Eu falei, eu posso, eu só não posso ficar ali e nem as coisas que as pessoas andam falando, que eu tenho que ir lá para buscar eles. Se eu não for lá, quem vai lá buscar eles? Vai falar da palavra de Deus lá na roda, me fala que nós não podemos ficar na roda dos escarnecedores, mas nós temos que ir lá para buscar aqueles que estão lá. Nós temos que ir lá mais firme, chegar, falar da palavra de Deus e pregar ali com ousadia e sair. Deixa ali com Deus, o Espírito Santo é que vai convencer. Eu pregar a palavra para mim, deixar o Espírito Santo convencer, que é o Espírito Santo que convence, não sou eu. É o Espírito Santo que vai convencer cada um dos seus erros, dos seus pecados. Mas nós temos que ficar firmes e buscar ao Senhor. Eu peço aos irmãos, quando for orar, lembra da minha família, são carentes das orações. Não vou falar que às vezes nós achamos a responsabilidade é minha de orar e buscar mais, né? Mas que os irmãos, nós possamos orar um pelos outros, sim. Pedir para orar, eu só não vou falar o motivo, mas que os irmãos, sabe, é só orar, pedir ao Senhor.
pela minha família, como eu vou pedir pelas famílias